Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Play na Vida. Se você ainda não colocou o canal em dia, olha aqui na nossa playlist que tem outros vídeos. Esse canal é um canal novo, um canal recente, que nós estamos começando do zero, só pra falar sobre Jesus por aqui. E já tem outros 3 vídeos aqui que talvez você ainda não tenha visto. Então se você chegou aqui de paraquedas, se é a primeira vez que você está nos encontrando aqui no YouTube, vai olhar aqui o nosso perfil, que tem outros vídeos que sem dúvidas você vai se identificar. E se você já é aqui desse canal, se você já conhece o nosso trabalho aqui na internet, você tem a missão de assistir os outros vídeos, tá? É uma obrigação. Então não deixe de conferir os outros vídeos que tenho certeza que Jesus vai falar muito ao seu coração também. Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje vamos falar sobre deserto, que eu acredito que muita gente tem receio desse tema, porque é claro que ninguém quer passar pelo deserto. Mas antes de começar a meditar na palavra, eu quero perguntar pra você: você está passando pelo deserto nesse momento? Você já passou por um deserto ou você ainda não passou por um deserto e tem um pouquinho de receio aí? Eu tô aqui pra conversar com você sobre esse assunto e pra te explicar muitas coisas a respeito disso, baseado na palavra de Cristo. E hoje a gente vai meditar juntos na palavra, na passagem de Elias no Monte de Horebe. Então já pega a sua Bíblia, pega a sua agenda pra você ir procurando aí na Bíblia e anotando também tudo que você achar interessante nesse vídeo. Fique atento, porque aqui na tela vai aparecer pra vocês os versículos, tudo que eu vou citando aqui, os tópicos e tudo mais, para vocês conseguirem anotar, para vocês acompanharem e lerem depois. Então, antes de tudo, vamos fazer uma introdução, falar um pouquinho sobre a história de Elias e o que aconteceu com Elias e por que a história dele está conectada com o tema de hoje. Então, resumidamente, vou fazer assim um super resumo para vocês aqui da história de Elias. Para você se aprofundar mais e conhecer mais a história, você precisa ler a palavra. A história conta que Elias era um grande profeta de Deus e durante um período da sua vida ele enfrentou uma grande batalha contra os profetas de Baal e ele venceu essa batalha, ele experimentou o gosto da vitória. Porém, contudo, entretanto, a rainha Jezabel não gostou nada disso e ameaçou matá-lo, acabar com a sua vida. E Elias, com muito medo, fugiu para o deserto em direção ao Monte Horebe. Lá no deserto, Elias enfrentou muitas coisas, ele se sentiu desanimado, frustrado, abandonado, como se ele fosse o único servo de Deus ainda presente na terra. E na história diz que ele clamou a Deus pedindo para que Deus tirasse a sua vida. Então, é claro que as passagens da Bíblia acabam sendo histórias superficiais, não tem aquele aprofundamento em detalhes mesmo de tudo que os personagens enfrentaram. Mas eu acredito que Elias enfrentou coisas muito difíceis nesse deserto. E durante esse tempo que Elias ficou no deserto, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou até ele um anjo que lhe deu água e pão, cuidou dele de forma física, e ele ficou nesse deserto caminhando durante 40 dias e 40 noites, então foi muito tempo. Ele caminhou em direção ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, que foi onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. E lá no monte ele se escondeu em uma caverna e recebeu a presença de Deus através de uma brisa suave, onde Deus falou com ele e instruiu ele em algumas missões. Então ali, durante a conversa que ele teve com Deus, ele começou a compreender o porquê do deserto e qual era a missão dele e o porquê tudo aquilo estava acontecendo. Então ele instruiu Elias em algumas missões, e uma delas era ungir Eliseu como seu sucessor e anunciar que havia preservado um remanescente fiel de adoradores em Israel. Então essa era, digamos que, uma das maiores missões que Deus tinha para Elias após o fim desse deserto. Baseado nessa história de Elias, eu selecionei 5 tópicos importantes para que você compreenda o porquê Deus nos leva ao deserto, o porquê que nós passamos pelo deserto. Se é algo tão ruim, tão difícil, por que Deus permite que a gente passe por ele, por que é necessário passar por ele. Então anota aí que agora é o momento de anotar os 5 tópicos do porquê Deus nos leva ao deserto. O primeiro tópico é a purificação e o amadurecimento. É claro que nós amadurecemos muito e somos purificados sim nos momentos bons, nos momentos de glória, nos momentos de felicidade, mas não existe nenhum outro momento na nossa vida onde a gente seja mais quebrantado e moldado do que no deserto, quando nós estamos passando pelos momentos difíceis. E sem dúvidas o deserto é um lugar de teste e de provações onde somos absolutamente purificados. E esse amadurecimento, ele fala a respeito da renovação da nossa fé, do desenvolvimento do nosso caráter e do nosso amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento espiritual acontece sem dúvidas durante o deserto. Eu sou prova viva disso, a Ruana também é prova viva disso, vocês sabem através dos nossos testemunhos, porque quem nos acompanha aqui no Turno das Dupla
há muito tempo sabe que nós já passamos por alguns desertos e, sem dúvidas, eu sou uma pessoa que posso te afirmar que o meu maior amadurecimento espiritual aconteceu durante os desertos que eu vivi pessoalmente e como família. Então a gente pensa ali em relação a Elias, que Elias já era um homem de Deus. Ele venceu uma batalha em nome de Deus. E por que ele foi para o deserto? Porque ele passou por isso, por essa dificuldade, contanto que ele se sentiu abandonado por Jesus e ele pediu para que Jesus tirasse a sua vida. E eu tenho certeza que passou muitos questionamentos na cabeça dele. Por que isso? Por que daquilo? Por que assim? Por que eu tô passando por isso? Será que eu mereço isso? Será que o que eu estou fazendo não está sendo suficiente? Eu acredito que são pensamentos que muitas pessoas, né, todos nós fazemos quando passamos pelo deserto. Eu não tenho dúvidas que Elias também se questionou. Mas é exatamente sobre isso. Sempre há algo a mais a aperfeiçoar. Sempre há algo mais a ser purificado em nós. E se nós entregamos nossa vida para Jesus, sempre há algo novo para que ele faça em nossas vidas. Eu acredito que durante esse deserto, Elias, ele teve um amadurecimento espiritual ainda maior do que ele já tinha com Deus, para que lá na frente ele estivesse totalmente preparado para a promessa que Jesus tinha para a vida dele, além de tudo que ele já tinha feito. Segundo ponto, dependência de Deus, que eu acho que não existe como você passar pelo deserto sem você se tornar absolutamente dependente de Deus, porque é no deserto que você está totalmente vulnerável e que você percebe que você não consegue fazer nada pelas suas próprias forças e que você precisa de Jesus do teu lado. Então é ali que nós somos definitivamente quebrados e moldados novamente. E são nos momentos de deserto que nós somos realmente confrontados com as nossas limitações e com as nossas fraquezas. E muitas vezes nos momentos bons, quando a vida está plena, quando a vida está ótima, quando tudo está fluindo de acordo com o que o nosso coração quer, a gente talvez pega o rumo das coisas, pega as cordas e a gente não quer soltar, porque tá tudo bem, tá tudo fluindo. Então a gente acha que a nossa própria força é o suficiente, a gente consegue ter o controle da nossa vida 100%, de que nada vai dar errado. E no deserto a gente percebe que não, que nós precisamos dessa dependência, nós precisamos que Jesus esteja à frente de tudo, à frente da nossa vida, à frente das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos sonhos, de tudo, né? E no deserto isso acontece, a gente percebe que Deus é o centro, é a base. Na história de Elias, mostra que houve essa dependência, ele precisou de Deus, dos anjos do Senhor, para ser alimentado, para ter água para beber, para saber qual caminho seguir, para entender qual é a direção, para não desistir. Então ele precisou depender. Terceiro ponto, ensino e instrução. No deserto nós somos ensinados e instruídos de formas das quais nós não seríamos ensinados em qualquer outro momento da nossa vida. E eu tive experiências muito pessoais na minha vida, onde foi num deserto muito longo que nós enfrentamos, eu junto com o Marcos, que foi na área financeira da nossa vida. Inclusive tem um testemunho aqui no canal, quer dizer, no outro canal, onde eu já falei sobre isso. Eu vou deixar aqui no box de informações um dos maiores testemunhos da nossa vida. Eu conto bem certinho, explicadinho tudo o que aconteceu, então assista depois esse vídeo pra você entender. E foi durante esse deserto que nós aprendemos muitas coisas a respeito do casamento, a respeito da nossa vida espiritual com Deus, a respeito do papel do homem e da mulher dentro do casamento. Então assim, nós aprendemos tanto durante o deserto que nós passamos, que foi um deserto tão longo. E você conseguir ter essa maturidade, que eu já falei nos tópicos anteriores, de parar pra entender e perceber os ensinamentos, porque durante o deserto a gente só quer sair daquilo, a gente só quer sair daquele deserto, acabar, que acabe tudo de uma vez. E às vezes a gente não tem esse discernimento de parar pra enxergar o que Deus quer me ensinar, o que Ele quer que eu aprenda, o que eu preciso ver que eu ainda não vi, o que Ele quer introduzir no meu coração que eu ainda não permiti que Ele tenha feito. Então, durante o deserto, nós somos absolutamente ensinados por Cristo. É literalmente uma escola. Você precisa ter discernimento e maturidade espiritual, que eu citei anteriormente, para que você se permita ser ensinado. No deserto, nós aprendemos sobre fidelidade, nós aprendemos sobre amor, nós aprendemos sobre esperança, sobre fé, sobre perdão. Nós aprendemos mais sobre Jesus, porque nós buscamos mais Ele. Então são inúmeros os aprendizados. Então, sem dúvidas, o período de deserto é uma grande escola. E tem uma música que eu gosto muito do Ministério Zoe, que sempre que eu escuto, eu lembro de muitos momentos da minha vida que eu enfrentei muitas fases. E a música diz que Ele nos leva ao deserto para falar de amor, Ele nos leva ao deserto para falar que a nossa fidelidade ainda existe. A música fala que Ele nos deixa passar pelo vale para mostrar que Ele está com a gente. Então eu amo essa música porque fala exatamente sobre o que Ele nos ensina. Então Ele nos leva ao deserto para falar sobre amor, Ele nos leva ao deserto para falar sobre tantas outras coisas.
E essa música toca muito meu coração e fala também muito sobre essa questão do deserto, sobre tudo que eu tô falando aqui. Então se você puder, escute a música do Ministério Zoe, eu vou deixar aqui embaixo também pra você escutar, caso você não conheça. Tópico 4, remoção de ídolos e fortalecimento da adoração. Eu acho esse ponto muito importante também, porque muitas vezes nós entramos em desertos para que Deus nos dê um chacoalhão e a gente pare para pensar se nós não estamos colocando outros ídolos como o comando das nossas vidas, se nós não estamos adorando outros ídolos. E isso acontece às vezes sem a gente nem perceber. Eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Talvez você esteja colocando o seu trabalho acima de Deus, talvez você esteja colocando o dinheiro acima de Deus, e são ídolos que você tem colocado como prioridade na sua vida. E muitas vezes o deserto vem para que as coisas voltem para o lugar, para que tudo volte para o seu eixo correto. E na história de Elias, uma das suas grandes funções que Deus delegou para ele era justamente isso, para trazer arrependimento, restauração e adoração verdadeira para o povo de Israel. Israel estava envolto em adorações erradas, estavam envoltos com outros ídolos. Ele foi um instrumento de Deus para trazer o povo de volta à aliança com Deus. Ele passou pelo deserto justamente para se preparar para isso, para acabar com a idolatria e fortalecer a adoração, no caso não a dele, mas de outras pessoas, de outros povos que precisavam dele. E o quinto e último ponto, que é um que eu adoro, que fala sobre o deserto existir por um propósito maior. Eu acredito que foi o maior objetivo do deserto de Elias. Deus está preparando ele para algo muito maior que ele faria lá na frente, além do que ele já tinha feito. E isso também acontece na nossa vida. Muitas vezes Deus tem um plano tão grande para nós que ele precisa que nós estejamos preparados para viver esse plano. A gente não sabe sobre o amanhã. Eu gosto muito de uma frase que diz que Deus está sempre à frente de nós, Ele está sempre à frente do nosso tempo. E Ele sabe de coisas que não sabemos, Ele sabe de coisas do futuro que não sabemos. E nós precisamos estar preparados para tudo que Ele tem para nós. E você decidir de todo o coração seguir os caminhos do Senhor e viver dentro do propósito, é impossível você não viver o que Ele tem para você. E para que você viva o que Ele tem para você, você precisa estar pronto para isso. E muitas das vezes nós não estamos, nós somos imaturos, nós temos falhas, erros, coisas que Deus precisa ajustar para que a gente possa receber a bênção, para que a gente possa receber os planos, o caminho, a vida que Ele tem para nós. E não só no quesito de vivermos coisas boas, que nós precisamos estar preparados para viver coisas boas, mas nós precisamos estar preparados para pregar sobre Ele, para falar sobre Ele, para levar Ele para as pessoas, que é a nossa maior missão de vida nessa terra, e foi a maior missão de Elias. E nós precisamos realmente estar pronto para isso. Você está pronto para falar sobre Jesus? Você está pronto para, se lá na frente Deus te pagar uma missão onde você precisa falar sobre Ele para muitas pessoas, ou ser usado, ser instrumento na vida de alguém, ou em alguma situação da vida, qualquer coisa, você está preparado? Você se sente preparado para isso? Caso a resposta seja não, você não precisa ter medo do deserto, porque é esse deserto que vai te preparar. E no final da história fala que Elias teve um papel crucial na transição de poder na liderança de Israel, e ele foi instruído por Deus a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético. Já imaginou o quanto ele teve influência na história, quantas coisas ele fez e o legado que ele deixou? E ele precisou passar pelo deserto para ele ser moldado por Jesus, para ele aprender ainda mais, para que no final da história ele cumprisse o seu papel. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, né, essa mensagem baseada na história de Elias, e dizer para você, não tenha medo do deserto. Se você tem medo das provações, se você tem medo dos caminhos difíceis, não tenha medo, porque é através deles que você vai crescer, que você vai se desenvolver, que todos esses 5 tópicos que eu falei aqui vão ser aplicados na sua vida e que sem dúvidas você sairá transformado e totalmente preparado para viver tudo que Deus tem para você. Eu seria hipócrita de dizer que os desertos são fáceis, porque não são. Todo deserto é difícil, já passei por alguns, venci todos eles, porque com Cristo nós somos mais que vencedores. Então não tenha medo, não tema, e quando o deserto chegar na sua vida, identifique-o, esteja preparado, seja sábio para você identificar esses 5 tópicos na sua vida e compreender, tentar entender o porquê que você está passando por isso e o que você precisa aprender nesse deserto, porque tudo é aprendizado e para tudo há um propósito. E agora eu faço novamente a pergunta que eu fiz no começo do vídeo: você está passando por um deserto? Você já passou por um deserto? Ou você tem medo de passar por um deserto? Qual é a sua resposta agora, no final desse vídeo?
Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Play na Vida, que provavelmente será com a Aro. E repito, se você ainda não viu os outros do canal, veja, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito à sua vida. Um super beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe.